Para aqueles que têm carreiras que os mantêm no mar por longos períodos de tempo, qual é a coisa mais assustadora que você já viu na água? Não tanto o que vi, mas o que experimentei. Certa vez, eu estava em andamento no Golfo do Alasca durante um vendaval de novembro. As ondas chegavam a 35 pés, com algumas ondas chegando até 45. Uma ocorrência incomum no navio elétrico a diesel em que eu estava foi um cicloconversor falhando. Quando isso acontecia, a embarcação perdia temporariamente a potência e a propulsão até que alguns eletricistas pudessem reiniciar todo o sistema. Isso aconteceu durante aquele vendaval. Eu simplesmente não consigo explicar o quão estranho é para o barco em que você está, de repente, ficar tão quieto, que você pode ouvir claramente as ondas batendo no navio e o metal dobrando e flexionando. Sabendo que você está completamente à mercê do mar. Sabendo que se o navio perdesse o rumo, havia uma possibilidade real de virar. É fácil esquecer quando você está no mar que a única coisa que o mantém vivo é um monte de aço soldado. Naquele momento eu estava plenamente consciente e isso me aterrorizou. Felizmente, treinamos com frequência para isso e tudo voltou a funcionar com relativa rapidez. Outra vez que me lembro foi quando o navio pegou uma onda desonesta. Elas são absolutamente reais e acredito que sejam responsáveis por um grande número de naufrágios. Era tarde da noite e eu estava na ponte. Estávamos passando por uma tempestade e estamos tirando as ondas da proa sem visibilidade. À medida que o navio se move, normalmente há um padrão bastante claro. Você sobe uma onda um pouco e depois cai na onda um pouco. Bem, começamos a subir uma onda e chegamos ao ponto em que deveríamos estar começando a descer. Mas continuamos subindo e subindo. E então aconteceu. Começamos nosso passeio pela parte de trás dessa enorme onda. Todos nós nos preparamos e tentamos encontrar algo para nos segurar, mas todos caímos no convés. Qualquer coisa que não estivesse protegida para o mar caiu ao nosso redor. Manuais, tabelas, computadores, impressoras, o que você quiser. Nosso capitão que estava dormindo ligou para a ponte perguntando se batemos em alguma coisa. Isso acordou toda a tripulação. Ondas desonestas são reais e aterrorizantes. Não consigo imaginar estar em um barco menor ou pegar um deles de lado. Estive na Marinha dos Estados Unidos por cerca de 10 anos e tenho milhares de milhas no mar em um porta-aviões. Incontáveis noites no convés de voo no meio da noite no meio do oceano. O mais assustador foi um pedaço enorme do oceano brilhando. Como lixo nuclear nos Simpsons brilhando. Eu vi algas bioluminescentes de alguns tipos e isso não era nada parecido. Eu nunca vi nada parecido antes ou depois. A coisa mais estranha. Centenas de quilômetros para o mar da Terra e houve um incêndio enorme na água. Era como o topo de uma refinaria de gás, mas na água sem nada embaixo além de água. Chama indo alguns andares no ar. A coisa mais assustadora e triste é um colega marinheiro tentando pular no mar. Ele aparentemente recebeu um e-mail querido John e fotos de sua esposa traidora e decidiu encerrá-lo. Estávamos no convés de fumaça, ele fumou um cigarro, depois perguntou as horas, dissemos 23. Ele respondeu parece um bom momento para morrer e em um movimento tentou se lançar sobre a parede alta do peito, com uma abertura para a água abaixo. Felizmente, éramos mais rápidos do que ele. Agarramos suas pernas e lutamos com ele deitamos sobre ele basicamente o amarramos até que os mais policiais da marinha chegassem lá. Partiu meu coração porque ele era um bom cara. Nunca mais o vi. Ele foi transferido para fora do navio logo depois. Não tenho certeza do que aconteceu com ele, mas espero que ele esteja melhor. Mais engraçado. 2 peixes voadores colidem no ar. Eu estava fumando quando estávamos no Golfo Pérsico e vi os peixes voarem de uma distância muito distante um em direção ao outro. Lembro-me de pensar não há como eles acertarem e eles de repente. E splash. Eu estava chorando de rir, mas ninguém viu. Todo mundo pensava que eu era um esquisito, mas pude ver um milagre da natureza e sou grato por isso. O mais longe que já estive no mar foi a pesca na Bahia, então não estou qualificado para dizer com base na minha experiência pessoal. Mais uma história que me assusta é a de um submarino chinês que foi pego em um redemoinho. Os redemoinhos oceânicos são como enormes redemoinhos. Eles podem estar na superfície da água ou abaixo dela. Alguns são grandes o suficiente para serem vistos em órbita. De qualquer forma, este submarino foi pego em um redemoinho e estava começando a descer em direção à profundidade de esmagamento. Obviamente, isso é muito assustador, mas o que me leva ao limite é que o redemoinho os estava puxando para baixo na direção de uma trincheira. Como eles estão em um submarino, eles não podem simplesmente ver o lado de fora. É quase como se houvesse algo na trincheira que os agarrou e começou a puxá-los para o abismo. Eles foram descartados, e eventualmente, conseguiram se libertar antes que seu submarino fosse esmagado e perdido no vazio escuro para sempre. Mas a ideia de seu submarino parar de repente, indo para trás contra sua vontade e depois percebendo que você está indo em direção a uma fossa oceânica é apenas aterrorizante. Estou bem fundamentado, mas...
O oceano dá asas à minha imaginação. Este poderoso submarino foi pego por algo e começou a ser arrastado para uma trincheira. Sim, foi um redemoinho fazendo isso, mas e se? Sim. A imaginação surge com perguntas perturbadoras. Em algum lugar no Atlântico, noite fria pra caralho, decidi sair e olhar para as estrelas. Cerca de 10 minutos depois um mastro de barcos aparece, fica lá por alguns minutos e depois volta para baixo. Sem alarmes, nada. Apenas alguns submeninos recebendo um pouco de 2 tarde da noite no meio do nada ao lado de alguns amigos. A coisa mais assustadora que eu já vi foi definitivamente ver a mim e a outros companheiros de tripulação perdermos a cabeça. Em uma viagem particularmente terrível, tudo o que poderia dar errado deu errado e nos encontramos sem comida, água e sono por um período de tempo muito insalubre. Tudo começou com alucinações auditivas. Os navios são barulhentos, e quando você está enlouquecendo, começa a pensar que esses ruídos estão falando com você. Ouvi crianças rindo, um coral cantando e, o mais assustador de tudo, um respingo em particular soou como se estivesse chamando o meu nome do mar. Combine isso com alucinações visuais e então as coisas ficam realmente aterrorizantes. Eu estava convencido de que estávamos no deserto em um ponto com areia ao nosso redor e montanhas à distância. Outro membro da equipe surtou e nos disse que estávamos prestes a entrar em um prédio de apartamentos. A coisa mais assustadora que vi foi um porco voador todo preto com olhos vermelhos na proa. Acho que o mais assustador foi quando alguém se convenceu de que perdemos parte de nossa tripulação ao mar. Transformou-se em uma discussão massiva e delirante sobre onde todos estavam, embora todos fossemos contabilizados. Essa viagem foi brutal, e o capitão nos colocou em uma situação terrível devido à pura incompetência. Fora isso, houve uma vez em que vi 3 navios gigantescos à distância sem luzes e eles não apareceram no radar. De repente, eles se foram. Simplesmente desapareceram no ar. Foi extremamente assustador. Estávamos navegando para o Atlântico Norte para um documentário em que fui contratado para trabalhar. Fomos pegos em um clima realmente desagradável depois de cruzar a corrente do Golfo. A cabana inundou um pouco e contaminou a maior parte da nossa água, fritou um monte de equipamentos e bagunçou tudo. E não, o documentário não deu certo, infelizmente. Não é realmente a história que os patrocinadores esperavam. A filmagem não é tão interessante quanto você pode pensar e eu particularmente não gosto de olhar através dela de qualquer maneira. Também odeio dizer isso, mas acontece que quando estou no modo de sobrevivência, a última coisa que me importa é filmar. Especialmente porque muitos equipamentos foram destruídos. Anos atrás, meus amigos e eu visitamos a Tailândia e fizemos várias excursões em um barco com um capitão. Em uma das noites, saímos à noite e estava escura como breu, exceto pelas luzes verdes que vinham dos grandes barcos de pesca comercial ao longe. Paramos por um tempo para apreciar a vista e comer, quando começou a chover. O capitão achou melhor voltar e rapidamente percebeu que a hélice do barco não estava funcionando e algo estava preso nela. Ele pegou sua lanterna montada na cabeça e uma faca e pulou na água. Ele se foi por alguns bons minutos, o que pareceu uma eternidade enquanto estávamos amontoados tentando descobrir o que estava acontecendo. O medo começou a aparecer enquanto esperávamos. Então, de repente, ele ressurgiu ofegante e nos disse que logo depois de pular, ele perdeu a lanterna e teve que literalmente tatear o caminho debaixo d'água em direção à hélice, alcançando e cortando uma lona de plástico que se enrolou ao redor da hélice, soltou-a e voltou à superfície no escuro. Foi um estranho conjunto de emoções, pois ficamos completamente impressionados com a exibição que acabamos de testemunhar, aliviados por ele ter voltado, mas também surtado imaginando o que teria acontecido se ele não tivesse voltado. Eu estava em um barco com fundo de vidro na década de 1970 na costa de Oahu. Estávamos saindo para ver um grupo de baleias. O capitão do barco era um velho havaiano grisalho e bronzeado. Era um barco mais antigo, adaptado com fundo de vidro e bancos. Nós saímos por cerca de 30 minutos e a vista do fundo do barco foi decepcionante, apenas longos fluxos de bolhas obscurecendo a vista. Finalmente ele parou o barco, e a vista era simplesmente incrível. O capitão apontou um grupo de baleias a cerca de 1/4 de milhas de distância. Eles estavam brincando, mergulhando e pulando. O capitão estava explicando seus comportamentos, mas mantendo distância. Foi muito legal. Todas as baleias mergulharam e desapareceram repentinamente, emergindo momentos depois, bem ao lado do nosso barco. Eles estavam nadando ao nosso redor, mergulhando e pulando e nos espirrando água, as crianças estavam rindo, todos pensavam que fazia parte do show. Eles estavam bem ali, quase tão perto que você podia tocá-los. O capitão nos disse como tivemos sorte de vê-los de perto. De repente, o clima mudou quando eles começaram a esbarrar no casco do pequeno barco. As pessoas deslizavam por todo lugar, algumas caíam no chão, as crianças choravam.
O mais revelador é que o capitão parou de narrar e tinha um olhar de terror abjeto no rosto. Lembro-me de pensar no que deveria ser necessário para deixar esse cara assustado, e como ele parecia aterrorizado, provavelmente deveríamos estar também. De repente, tão rapidamente quanto apareceram, as baleias desapareceram. Eles simplesmente se foram. As pessoas se levantaram e se sentaram, as mães consolaram as crianças, começamos a voltar para o cais. O capitão voltou para a narração e tentou minimizar a seriedade do que acabou de acontecer, mas havia um tremor definitivo em sua voz enquanto voltamos para a costa. A coisa mais assustadora que achamos foi um corpo humano. Ele boiava a esmo como se fosse algo normal. Mas não era.